Vamos falar hoje sobre como falar bem na frente da câmera? Você está querendo começar a gravar conteúdo, você se sente um pouco desconfortável quando você coloca uma câmera na sua frente, a luzinha ali acende e você tem que falar alguma coisa. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem intimidade com a câmera. O que significa ter intimidade com a câmera? Significa não se afetar pelo fato da luzinha da gravação acender. E eu sei que muita gente, quando vê que a luzinha da gravação acende, o coração até dispara, adrenalina começa a suar, a pessoa fica nervosa, gagueja, porque não tem intimidade com a câmera. Mas assim, não acha que é natural não, tá? Falar com a câmera, falar sozinho basicamente, não é uma coisa natural. Você tá um doido. Você tá falando num quarto sozinho. É como se estivesse no quarto falando com a parede. Não é natural. Você não tem que se sentir confortável. Leva tempo pra você se acostumar a falar com a câmera. Ainda tem um olhinho que fica te olhando ali sem reação nenhuma. É esquisito. Você tá acostumado a falar com pessoas que interagem com você. Que quando você fala alguma coisa, a pessoa tá concordando com a cabeça, dá uma risadinha, enfim, tem um feedback instantâneo. Quando você está falando com a câmera, não tem feedback nenhum. Você está falando sozinho, você de fato está falando sozinho. Claro, outras pessoas vão ver o seu vídeo depois e tal, mas na hora que você está gravando, você está falando sozinho, e isso não é natural, por isso você se sente desconfortável. Tem gente que fala: Ah, mas como é que você não consegue falar com a câmera? Você fala com as pessoas, você fala com seus amigos, não fala? Então, é a mesma coisa, é só falar com a câmera. não é, a câmera não é uma pessoa. A câmera não interage com você, acabei de falar. Não é assim. Você tem que se acostumar a falar sozinho. É como eu falei, é como se você estivesse sozinho falando com a parede. Isso não é normal. Quer dizer, nem com a parede, porque você às vezes consegue se ver, dependendo de como você tá fazendo. Aliás, eu nem recomendo que você se veja enquanto está gravando. Mas muita gente se vê. Muita gente se grava na câmera frontal do celular e fica se vendo. Ou muita gente tem aquela câmera que tem uma telinha que abre e você consegue se ver enquanto se grava. Então, você não está necessariamente falando com a parede. É como se você estivesse falando com o espelho, vai? Como se você estivesse de frente pro espelho falando com o seu próprio reflexo. Que não é normal. Quem faz isso? As pessoas normais não fazem isso. E você não é a bruxa da Branca de Neve pra ficar falando com o espelho. Isso não é normal. Então para de achar que você é estranho porque você não sabe falar com a câmera. Você é uma pessoa normal. Pessoas normais não falam sozinhas. Mas é uma habilidade que se aprende. Então fica tranquilo, porque com prática você consegue ficar natural na frente da câmera. Mas por que eu não recomendo que você se veja enquanto está se gravando? Porque você pode ficar mais atento aos seus trejeitos, você pode ficar mais, se importar mais de estar arrumado ou de estar com o cabelo certo, enfim, você pode ficar mais preocupado com a sua aparência do que com o conteúdo que você está fazendo. E isso te distrai, especialmente se você não está acostumado. Eu tô um pouco mais acostumado, eu tenho o meu reflexo ali, eu tô me vendo enquanto tô gravando. Mas no começo é difícil. No começo eu não me via. Por quê? Porque isso gera insegurança. Você fica mais preocupado com como você está se mexendo, com como está a sua aparência, se você está com a cabeça torta, se o seu óculos está torto, se o cabelo está torto. Enfim, quando você não se vê, você não se preocupa com nada disso, só se preocupa em ser autêntico e falar e passar a sua mensagem. Mas tá, como então que você tira essa falta de naturalidade de falar com a câmera? Como é que você cria essa intimidade com a câmera? Primeiro de tudo, eu acho que você tem que tirar a pressão de ter que postar. Não é porque você está gravando que você tem que postar. Primeiro de tudo, você pode gravar só para ver como é que você fica na gravação. Só pra você se acostumar a falar com a câmera. Você não precisa. Gravou, postou. Não é assim que funciona. Você não tá fazendo live. Aliás, indico que você faça live só depois que você tá confortável e já tá há algum tempo fazendo vídeos sozinho. Porque a live pode te gerar uma ansiedade e uma insegurança muito maior do que gravar um vídeo que você tem total controle e pode não postar e ninguém pode nunca ver. Então, grava, mas não necessariamente posta. Tira essa pressão de postar, só se acostuma com gravar. Mas é importante você gravar com consistência. É importante que você esteja sempre que possível na frente da câmera falando com a câmera. Porque não só falar é uma habilidade, como falar na frente da câmera é uma habilidade. São duas habilidades juntas aqui. Você primeiro tem que ter uma boa oratória, tem que saber falar, tem que ter uma conexão lógica nos seus argumentos. E em segundo lugar, você tem que estar confortável de frente para a câmera. Tem professores que estão há anos dando aula no palanquezinho lá, que tem os seus 30, 40, 50 alunos todo dia, que se você colocar uma câmera na cara dele, ele trava, ele fica esquisito falando. Vê a entrevista. Entrevista é excelente pra você ver isso. Você vê a pessoa que não tá acostumada com a câmera. Por quê? Porque são duas habilidades distintas. Não é porque você fala bem em público que você vai falar bem na câmera. E vice-versa, não é porque você fala bem na câmera que você vai falar bem em público. São duas habilidades separadas. Uma é a sua oratória, a outra é o seu conforto de frente pra câmera. Por isso, grave sempre que puder. Sempre que puder você grava. Não precisa postar, mas grava. Por exemplo, uma coisa que me ajudou a gravar vídeo pro Instagram foi gravar não na câmera do Instagram, mas na câmera do celular. Eu chegava, abria a câmera do celular, gravava ali, falava o que eu tinha que falar e depois guardava o celular. Depois, à noite, quando eu chegava em casa,
que eu ia pra ver se ficou bom, se não ficou, se eu ia postar, se eu não ia, enfim. Não tinha essa pressão de eu gravar já na câmera do celular, do Instagram, e já editar ali e já postar na hora. Isso me ajudou muito a tirar essa pressão que eu tô falando, entendeu? Então, vê como que funciona. Se você grava no seu celular, grava na câmera do celular, não grava direto um story, não grava direto na câmera do Reels, do Instagram, entendeu? Se você vai gravar no YouTube, não grava, de repente, com a webcam, grava com a câmera fora, grava no celular fora, enfim. Grava de um jeito que você sinta que está desconectado da internet. Que você vai gravar e só você vai ver. Uma dica extra aqui, se você quiser gravar em público, eu te sugiro que você já chegue no lugar onde você vai gravar, gravando, entendeu? Mesmo que você não use no seu vídeo aquele trecho, você já chega no lugar com a câmera na mão, com o celular na mão, já chega se filmando, entendeu? Já chega no lugar assim, falando, falando com o celular, porque isso te tira aquela inibição de falar, pô, todo mundo vai me olhar se eu tirar o celular aqui, se eu começar a gravar do nada, as pessoas vão me achar esquisito. E tira essa inibição, entendeu? Quando você já chega no lugar gravando. Chega no lugar gravando, mesmo que as pessoas te olhem, você vai estar focado no que você está fazendo, e as pessoas vão te olhar por meio segundo e falar, aí, olha lá, o cara tá gravando. Beleza, e vai seguir com a vida. Ninguém se importa com você. As pessoas são muito egoístas, estão muito preocupadas com a própria vida delas, sabe? Todo mundo tá preocupado em ser julgado. Que nem você tá preocupado em ser julgado se você quer filmar em público. Deixa que as pessoas se preocupem com os problemas delas e grava você o seu negócio. Se você tem esse receio de que as pessoas vão te olhar, se eu puxar o celular aqui e de repente começar a filmar, todo mundo vai me achar esquisito. Já chega filmando. Testa. E por último, mas não menos importante, ignora a opinião dos outros. Só vai te julgar, só vai falar que você é blogueirinho, que você quer ser influencer, quem não tem coragem de fazer. Porque se tivesse coragem de fazer, estaria fazendo. Porque todo mundo hoje sabe a importância do digital, a importância de ter uma boa presença no digital. Então, foda-se o que as pessoas estão falando, ignora. Se a pessoa não está querendo seguir o seu caminho, ou não chegou onde você quer chegar, não interessa. Não tem por que você ouvir o que a pessoa está falando. Então, só vai te julgar e só vai falar que você é blogueirinho quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo. E pra fechar, vamos falar de naturalidade na frente da câmera. Como que você fica natural? Primeiro, você precisa ter uma cadência na forma de falar. Você não pode falar assim o tempo todo de uma maneira monotônica e blá, 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 igual um rapper, sabe? E também não adianta você falar assim, tão pausado. A monotonia significa ser sempre igual, não significa nem ser devagar, nem ser rápido. A cadência significa você mexer com a inflexão das palavras, com a entonação, com o volume. Por que não? Isso traz mais naturalidade. É muito ruim na vida quando você encontra uma pessoa que é monotônica, que só fala assim do mesmo jeito, pô, te dá sono, né? E no vídeo, ou dá sono, ou a pessoa vai dormir vendo seu vídeo ou vai pular. Dois resultados que você não quer. Então, se não é natural pra você, tenta trabalhar essa cadência na sua fala. Ritmo, né, que é velocidade. Às vezes você vai falar uma coisa muito mais rápida e de repente você dá uma pausa para enfatizar alguma coisa que você quer falar. Ritmo e volume. Às vezes, se você quer enfatizar alguma coisa, você de repente abaixa o volume um pouquinho antes de falar o ponto que é importante, entendeu? E por último, a expressão facial e corporal. É natural que você se mexa enquanto você está falando. Muita gente, quando liga a câmera, a pessoa vira um robô e fica toda travada. Por quê? Porque tá tensa, porque não tá natural, porque não tá íntima da câmera, enfim, tudo que a gente já falou. Mas ela fica tensa. Então, preste atenção no seu corpo também. Tenta relaxar, tenta se mexer naturalmente, como você falaria com as pessoas. Se você é uma pessoa que gesticula muito, não tem problema. E expressão facial também. É natural que quando você está falando, a sua cara se mexa. Você não fica falando sem expressão facial nenhuma. Não tem conexão com as pessoas se você não tem expressão facial. E se você não tem expressão facial, naturalmente sua voz acompanha. E aí você fala de uma maneira monotonática. Monotonia. Você fica monótono. Você fica monótono, entendeu? Fica chato pra cacete te ouvir. Então, ri, abre o olho, enfim, se mexe, deixa o seu corpo falar junto, né? Seja todo coerente na sua comunicação. O seu corpo tem que acompanhar o que a sua voz está falando. Então não se esqueça, não fique com vergonha de gravar conteúdo, não fique com vergonha de gravar na rua, grava e se habitua a gravar e não dê ouvido ao que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar, tá? Mesmo que não falem pra você, às vezes falam nas suas costas, enfim. Foda-se todo mundo, faz o que você quer, a vida é sua. E é isso, ninguém paga as suas contas, faz o que você quiser, grava o vídeo do jeito que você quiser, não tenha medo da opinião dos outros, porque só vai te julgar quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Te espero no próximo vídeo.